A Caminhada do Silêncio será realizada no domingo em São Paulo, em sua 4ª edição. O evento busca denunciar e reparar os crimes de tortura e assassinato cometidos durante a ditadura civil e militar no Brasil. A repórter Daiane Ponte tem os detalhes. A Caminhada do Silêncio pelas Vítimas de Violência do Estado já integra o calendário oficial da cidade. Sob o lema "Para que não se esqueça, para que não continue acontecendo", o evento busca a reparação dos crimes ocorridos durante a ditadura, que completa 60 anos no domingo. A concentração será na Rua Tutóia, em frente à antiga sede do DOI-CODE, a Central de Tortura e Assassinatos, que entre 1969 e 1975 recebeu cerca de 7.000 presos, inclusive o jornalista Vladimir Herzog. Então nós temos DOI-CODE no Rio Grande do Sul, temos DOI-CODE em Recife, no Rio de Janeiro, e ele permanece então como um aparato do Estado até cerca de 1982. E então aquele prédio aqui na Rua Tutóia, hoje ele continua sendo uma delegacia, é a 36ª delegacia, continua nas mãos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e o Núcleo Memória, junto com outras entidades, lutam desde 2018, tem um grupo de trabalho chamado GT DOI-CODE, para transformar aquele prédio num memorial dedicado às vítimas da violência do Estado naquele local, mas das vítimas de violência do Estado do Brasil como um todo. O DOI-CODE, ele era um órgão subordinado à 2ª seção do Estado-Maior do Exército. Então, ele era um pequeno prédio de 2 andares, onde eram realizadas as torturas, os assassinatos e os desaparecimentos de presos políticos. Eu acho que a relação de fazer essa pequena mudança, de sair este ano do DOI-CODE, é um marco mesmo, né? Esses espaços, esses lugares de memória, a gente pode chamar esse lugar hoje, que é onde funciona uma delegacia como lugar de memória, ele é um marco da relação entre essas forças armadas e a sociedade brasileira, que é um tema em questão na atualidade. O golpe teve início com a derrubada do então presidente João Goulart em 31 de março de 1964, seguido por um golpe parlamentar que destituiu o presidente Jango 2 dias depois. O então chefe do Estado-Maior do Exército, General Castelo Branco, assumiu a presidência, prometendo eleições no ano seguinte. Promessa que jamais se concretizou. Foram mais de 2 décadas de repressão até a reconquista da democracia em 1985. Mesmo com a formação de um Estado democrático, o Brasil ainda enfrenta tentativas golpistas, como o ataque bolsonarista de 8 de janeiro do ano passado. A ditadura militar, como a gente diz, ela atingiu a sociedade como um todo. Os esquadrões da morte também foram formados durante o período da ditadura militar, e eles também continuam existindo até hoje, Não é à toa que a gente vê um massacre da população negra periférica por conta de um projeto de Estado que foi formatado, que foi fortalecido durante o período da ditadura militar. O que a gente vem vendo, por exemplo, nessas manifestações, no golpe do 8 de janeiro, quando a gente fala desse momento, no Brasil contemporâneo, quando a gente fala, por exemplo, dos jovens que morrem nas periferias do país, quando a gente fala sobre a violência policial presente, a gente está falando, sobretudo, desse passado que não passa. A gente está falando de uma sociedade que tem uma dificuldade profunda de lidar com os seus traumas. A Caminhada do Silêncio tem como destino final um monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos da ditadura no Parque do Ibirapuera. Símbolo da luta contínua de ex-militantes e familiares pela memória, verdade e justiça que persiste até os dias de hoje. A gente não está falando somente do período da ditadura militar. Quando a gente fala por memória, verdade, justiça e reparação, nós estamos falando, por exemplo, do período da escravidão brasileira, nós estamos falando de vários outros períodos. Então, a gente entende a importância dessa luta, mas a gente também compreende que lutar por memória, verdade, justiça e reparação é construir uma cultura democrática no país. Memória a gente precisa conhecer, verdade a gente precisa entender o que aconteceu de fato. Justiça, a gente pede para que os agentes
que cometeram atrocidades contra a população brasileira sejam julgados, punidos. E reparação, a gente não está falando somente em reparação financeira, a gente está falando em reparação simbólica. Por exemplo, a constituição de memoriais é uma reparação para a sociedade brasileira. A gente está lembrando, sobretudo, dessas pessoas, dos seres humanos, né? A gente fala muito, quando está trabalhando os temas de violência, em dados, números, vai quantificando essas histórias, tabulando essas pessoas. Então, a caminhada é uma forma da gente pensar sobre esses sujeitos, né? Contar, ela é em silêncio, claro, mas é contar e reverberar a história dessas pessoas para que a gente tenha políticas efetivas de memória na sociedade brasileira, para que a gente trate a memória com a seriedade que ela precisa no nosso país, para que aí sim a gente comece a pensar nas culturas de paz, numa política de superação desse passado. Reforçando então, a Caminhada do Silêncio será realizada no domingo, dia 31 de março, a partir das 4 horas da tarde. O ato terá início na sede do antigo DOI-CODE, na Rua Tutóia, onde hoje funciona a 36ª Delegacia de Polícia de São Paulo.